o vídeo para tentarem ler a palavra, fiquem à vontade, tá? Bom, de novo, a palavra se inicia com esta letra. Trata-se de um shin ou de um sim? Trata-se de um shin, porque o ponto está no canto superior direito. Então a letra tem o valor de x, né? Essa letra é seguida por um vav com ponto em cima. O que é um vav com ponto em cima? É um rolem vav. E o rolem vav tem som de O. A primeira sílaba, então, é sho. Shin tem som de X. Rolem vav tem som de O. Portanto, X mais O, sho. Segunda sílaba. Esta letra é um P ou um F? Esta letra é um F, porque ela não tem o dagesh no meio, não tem aquele pequeno ponto no meio. Se tivesse, seria um P, e teria som de P. Mas sem o dagesh, a letra é um F e tem som de F. E debaixo do F... Opa! Eu coloquei esse... Eu tinha colocado um tsere, mas na verdade é um shivá, tá? Aqui nós temos um shivá. Esse shivá é silencioso ou sonoro. Para nós sabermos a real natureza desse shivá, nós temos que olhar para a letra anterior, ou para a vogal anterior. A vogal que aparece na sílaba anterior é o rolem vav. Rolem vav é uma vogal longa ou breve? Rolem vav, como nós vimos, é uma vogal longa. Sempre que o shivá suceder uma vogal longa, ele vai ser sonoro. Ele vai ser pronunciado como um E. Tá? Sempre que o shivá suceder, sempre que ele vier depois de uma vogal longa, como aqui, ele vai ser sonoro. Então reparem que é bem importante que os irmãos saibam quais são as vogais breves e quais são as vogais longas. Tá? Fê tem som de F, shivá sonoro tem som de E, portanto, Fê. Terceira sílaba. Aqui nós temos um tet, que tem som de T. E depois nós temos um herikyud, que tem som de I. E por fim nós temos o mem sofit de novo, que tem som de M. T mais I mais M, tim, tim, shofetim. Shofetim é a palavra completa. Shofetim é o plural de shofet. Shofet significa juiz, portanto shofetim significa juízes. Reparem numa coisa, nós já vimos duas palavras no plural. Neviim, profetas, e shofetim, juízes. Ambas as palavras terminam com im. Essa terminação im, como nós veremos nas aulas seguintes, é a terminação do plural masculino, tá? Mas isso é assunto para as aulas seguintes. Shofetim significa, então, juízes. Vamos fazer a divisão silábica dessa palavra. Ela começa com shin, que é uma consoante. Rolem vav é uma vogal. Fe, consoante. Shivá sonoro, vogal. Depois, tet, consoante. Hirik yud, vogal. Mem sofit, consoante. A palavra shofetim tem, então, 3 sílabas, assim como neviim. As duas primeiras são abertas e a última é fechada. Terceira e última regra. Quando aparecer debaixo de uma letra que suceda uma consoante com vogal breve, o shivá será silencioso. E o shivá silencioso não tem som e aparece numa sílaba fechada. Vamos citar alguns exemplos para os irmãos entenderem melhor. Certo, esta é a palavra. Se os irmãos quiserem, podem pausar o vídeo para tentar ler esta palavra. Bom, a primeira letra da palavra é Yod. O Yod é uma consoante, que pode também ser usado como vogal, como nós vimos no quadro anterior. E debaixo do Yud, desta consoante, nós temos o Hirek.
Aqui, nós não temos aquela unidade composta por Hirek e Yud. Por quê? Porque o Hirek, nesse caso, está debaixo do Yud. Quando nós temos o Hirek Yud, o Hirek aparece debaixo da letra anterior, tá? Como na palavra Nevi'im. Debaixo do Vet aparece o Hirek, e a letra seguinte é o Yud. Tá? Essa unidade é o Hirek Yud e tem valor de I. Bom, mas aqui nós não temos isso. Nós temos debaixo do Yud o Hirek, ou seja, o Yud é consoante e o Hirek é a vogal. O Yud pode ser comparado mais ou menos ao nosso Y, tá? E o Hirek ao I. Depois nós temos um Sim e não um Shin. Nós sabemos que é um Sim pela posição do ponto. O ponto está no canto superior esquerdo da letra. Isso indica que a letra é um Sim e que tem som de S. E debaixo do Sim nós temos o Shivá. Esse Shivá é silencioso ou sonoro? Nós temos que olhar para a vogal que aparece na letra anterior. Na letra anterior aparece o Hirek. Tá? Antes do Shivá aparece o Hirek. O Hirek é uma vogal longa ou breve? É uma vogal breve, como nós já estudamos. Se o Hirek é uma vogal breve, o Shivá que vem depois dele é silencioso. Sempre que o Shivá suceder, sempre que ele vier depois de uma vogal breve, ele será silencioso e, portanto, não terá som. A função do Shivá silencioso é indicar que a consoante debaixo da qual ele se acha, no caso sim, é uma consoante muda. O que é uma consoante muda? É uma consoante que não é sucedida por vogal alguma. Na palavra pneu, por exemplo, depois do P não aparece nenhuma vogal. O P, portanto, é chamado de mudo. O Shivá silencioso indica que a consoante debaixo da qual ele se acha é muda, ou seja, não há vogal alguma depois do sim. A primeira sílaba dessa palavra, então, é composta por Yud, Hirek e Sim. Y e S. A leitura seria is. Is. Tá? Depois nós temos o Resh, que é aquele R gaúcho, como eu disse para vocês, né? Como um gaúcho pronunciaria a palavra porta? Ele diria porta, porta, né? Esse é o som do Resh. Ra, re, ri, ro, ru. E debaixo do Resh se acha um Kamatz, que tem som de A. Portanto, Ra, Ra. Depois nós temos o Aleph, que não tem som. Debaixo do Aleph nós temos o Tsere, que tem som de E, é o E longo, né? E por fim, o Lambda, que tem som de L. Nada mais E mais L, El. El. A palavra completa é Israel. Israel. Israel é o nome de Israel em hebraico. Vamos fazer a divisão silábica desse nome. O nome começa com Yud, que é uma consoante. Não está sendo usado como vogal aqui, né? Debaixo do Yud, nós temos uma vogal, que é o Hirek, que tem som de I. Depois nós temos o Sim, que é uma consoante. Será que nós consideraremos esse Shivá uma vogal, como nós fizemos nos casos anteriores? A resposta é não. Por quê? Porque esse Shivá é silencioso. O Shivá silencioso não tem som, ele não é uma vogal. Tá? O Shivá silencioso, como eu disse, simplesmente indica que a consoante debaixo da qual ele se acha é muda, ou seja, ela não é sucedida por vogal alguma. Tá bom? Segunda sílaba. Resh, consoante. Kamatz, vogal. Terceira sílaba. Aleph, consoante. Tsere, vogal. Lamed, consoante. A palavra Israel tem 3 sílabas. A primeira é fechada, CVC. A segunda é aberta, CV. E a terceira é fechada, CVC. Israel. Tá? Então, sempre que o Shivá aparecer depois de uma vogal breve, ele será silencioso. Sempre que ele aparecer depois de uma vogal longa, ele será sonoro. E nesse caso, então, ele é uma vogal. Só mais um exemplo.
Certo? Vamos lá. A primeira letra é mem. E mem tem som de M. Debaixo do mem aparece o hirek, que tem som de I. Depois nós temos um shin, e não um sin, já que o ponto está no canto superior direito. E debaixo do shin nós temos o shva. Esse shva é silencioso ou sonoro? Como nós identificamos a sua natureza? Nós temos que olhar para o sinal que aparece na letra anterior. No caso, o hirek. O hirek é uma vogal longa ou breve? O hirek é breve. Se a vogal que sucede o shva for breve, o shva vai ser silencioso, né? Se ele é silencioso, ele não tem som. Ele serve para indicar que a letra debaixo da qual ele se acha é muda, tá? É uma letra que não é sucedida por uma vogal. A primeira sílaba, então, é composta por mem, hirek, shin. Mem, hirek, shin. Mem tem som de M, hirek tem som de I, shin tem som de X. Portanto, mish. Mish. Segunda sílaba. Aqui nós temos um P. Como nós sabemos que é um P e não um F? No meio da letra aparece um dagesh lene, né? Se não houvesse esse dagesh, a letra seria um F e teria som de F. Mas como aparece o dagesh, a letra é um P e tem som de P. E debaixo da letra aparece mais uma vez o shva. Shva, tá? Esse shva seria silencioso ou sonoro? Esse shva é sonoro, porque ele está iniciando uma sílaba. Tá? O shva está aqui iniciando uma sílaba. Quando o shva, a primeira letra de uma palavra, ele é sonoro. Quando ele inicia uma sílaba, ele também é sonoro. Ele é pronunciado como E. Sempre que numa palavra houver dois shvas consecutivos no meio dela, o primeiro vai ser silencioso e o segundo vai ser sonoro. Tá? É o que acontece aqui. Então, P mais E, P. Terceira sílaba. Aqui nós temos o het, que é aquele R carioca, né? O R da palavra mar. Ha, re, ri, ro, ru. Bom, depois nós temos um vav com ponto em cima, ou seja, nós temos um rolem vav que tem som de O. E por fim, o tav que tem som de T. A última sílaba, então, composta por het, rolem vav, tav. Portanto, hot. Hot. A palavra completa é mishpechot. Mishpechot. Mishpechot é o plural de mishpachá. Mishpachá significa família, mishpechot significa famílias. Essa palavra que é usada em Gênesis 12:3, por exemplo, em que Deus diz a Abraão, ou Abrão, né? Em ti serão benditas todas as mishpechot, todas as famílias da terra. Vamos fazer a divisão silábica desta palavra. A primeira letra é uma consoante, mem. Segunda letra é uma vogal, hirek. Depois nós temos um shin, que é uma consoante. E esse shva é uma vogal ou não? Não. Já que ele é silencioso, já que ele vem depois de uma vogal breve, e que, portanto, ele é silencioso, já que ele não tem som, ele não é uma vogal. Tá? Segunda sílaba. P é uma consoante. Debaixo do P aparece o shva. E nesse caso, como nós vimos, o shva é uma vogal. Né? Por que esse shva é uma vogal? Porque ele está iniciando uma sílaba. Sempre que nós temos dois shvas consecutivos dentro de uma palavra, o primeiro é silencioso e o segundo é sonoro. E por fim, terceira sílaba, het, consoante. Rolem vav, vogal, tav, consoante. A palavra tem 3 sílabas. A primeira é fechada, a segunda é aberta e a terceira é fechada. Mishpechot significa famílias. Tá bom? Seguindo. Para finalizar essa parte que trata do shva, vamos falar sobre 2 tipos de shvas que existem. Existe o shva simples e também o shva composto. O shva simples é o shva que nós acabamos de ver. O shva simples é o shva que nós acabamos de ver, aqueles 2 pequenos pontos debaixo da letra, tá? O shva composto é um outro tipo de shva que nós vamos ver a partir de agora. Bom, o shva simples pode aparecer em qualquer letra, com exceção das letras guturais.
O que é uma letra gutural? Uma letra gutural é uma letra que, originalmente, era produzida lá no fundo da garganta. Tá? Lá no fundo da garganta. As letras guturais do alfabeto hebraico são 4. Aleph, He, Het, Ain. Essas são as 4 letras guturais a respeito das quais nós ainda falaremos muito no nosso curso. Tá? É muito importante que vocês decorem isso. As letras guturais são Aleph, He, Het, Ain. Essas 4 letras não podem receber o Shivá simples. O Shivá simples são aqueles 2 pequenos pontos debaixo da letra. Todas as outras letras do alfabeto hebraico podem receber o Shivá simples. Tá? As guturais recebem um tipo especial de Shivá. Um tipo de Shivá chamado de composto. Tá? O Shivá composto, então, aparece exclusivamente nas 4 guturais. No Aleph, He, Het, Ain. E nós temos 3 tipos de Shivá composto. Hatef Patar, Hatef Segol e Hatef Kamatz. O Shivá composto é uma mistura do Shivá com outro sinal. Hatef é um adjetivo hebraico que significa algo como apressado. Então, Hatef Patar é o patar apressado. O Hatef Patar é o primeiro tipo de Shivá composto. Ele é a mistura do Shivá, que são esses 2 pontos em pé, com o patar, que é esse traço, que nós já vimos, né, que tem som de A. O Hatef Patar equivale a um A breve. Tá? Vocês devem ler o Hatef Patar como A. Beleza? Bom, vamos ver então um exemplo de uma palavra em que apareça o Hatef Patar. Beleza. Vamos tentar ler esta palavra. A primeira letra é um Aleph, que não tem som. É uma consoante sem som. Debaixo do Aleph aparece o Hatef Patar. E o Hatef Patar tem som de A. É um tipo especial de Shivá composto. Ele aparece debaixo do Aleph aqui porque o Aleph não pode receber o Shivá simples. Não poderia receber apenas aqueles 2 pontos, já que o Aleph é uma das 4 guturais. Então o Aleph recebe esse tipo especial de Shivá que é chamado de Hatef Patar, que é a junção do Shivá com Patar, e deve ser pronunciado como A. Como nós leremos então esta primeira sílaba? Aleph não tem som, Hatef Patar tem som de A, portanto, A. Segunda sílaba. Dalet tem som de D. Kamatz tem som de A, portanto, Da. Terceira sílaba. Mem tem som de M. E depois nós temos o Kamatz-He. Tomem cuidado com isso, tá? Lembre-se de que o Re no final de uma palavra nunca é uma consoante, é sempre uma vogal. E o valor dessa vogal é definido pelo sinal que aparecer na letra anterior, no caso um Kamatz. Portanto, aqui nós temos uma unidade composta por Kamatz-He chamada de Kamatz-He. E essa unidade tem som de A. Portanto, a pronúncia aqui é Ma. Como nós lemos essa palavra? Adama. Adama. Adama significa terra. Terra, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos fazer a divisão silábica de Adama. A primeira letra, Aleph, é uma consoante. Depois, Hatef Patar é uma vogal. Segunda sílaba, Dalet, consoante. Kamatz, vogal. Terceira sílaba, Mem, consoante. Kamatz-He, vogal. A palavra tem 3 sílabas e as 3 são abertas. A-da-ma. Adama significa terra. O segundo tipo de Shivá composto é o chamado Hatef Segol. Hatef Segol, como o nome indica, é a mistura do Shivá com o Segol. Tá? Shivá, Segol. E a pronúncia do Hatef Segol é E. O Segol tem som de E, portanto a pronúncia do Hatef Segol é E. Tá? Vamos então a uma palavra bíblica que contenha o Hatef Segol.
Certo, aqui nós temos uma das palavras mais importantes de todo o Antigo Testamento. A primeira letra é Aleph. Aleph. Debaixo do Aleph nós temos o Hatef Segol. O Hatef Segol tem som de E. É um tipo especial de Shivá, chamado de Shivá composto, que aparece exclusivamente nas guturais. Aleph, Rei, Het, Ain. Tá? Nada, mas E. Essa é a primeira sílaba da palavra. A segunda sílaba é composta por Lamed, que tem som de L, e Holem, que tem som de O, portanto, Lo. Terceira sílaba, nós temos o Re, que é o R como na palavra rato, como na palavra rua, Ha, Re, Ri, Ro, Ru. E depois nós temos o Helikiud, que tem som de I. E depois Mem Sofit, que tem som de M. R mais I mais M, Him, Him. Elohim, Elohim. Elohim é o nome de Deus em hebraico. Eu disse para vocês agora há pouco que nas palavras Neviim ou Shofetim, que significavam respectivamente profetas e juízes, o im no final era desinência masculina, era terminação masculina, do plural masculino, né? São palavras que estavam no plural. E reparem que aqui de novo nós temos a terminação im. Isso indica que Elohim é uma palavra que está no plural masculino, como nós vamos ver nas próximas aulas. A tradução de Elohim, dependendo do contexto, pode ser Deus ou deuses. Tá? Deus ou deuses. Vamos fazer a divisão silábica dessa palavra. A primeira letra é Aleph. Debaixo do Aleph, que é uma consoante, nós temos um Hatef Segol, que é uma vogal. Próxima sílaba é Lo. E essa sílaba é composta por Lamed, consoante, e Holem, vogal. Depois nós temos o Rei, que é uma consoante, seguido pelo Helikiud, que é uma vogal, e depois aparece o Mem Sofit, que é uma consoante. Então a palavra tem 3 sílabas. As 2 primeiras são abertas e a terceira é fechada. E para finalizar, nós temos também o Hatef Kamatz. Hatef Kamatz. E não se deixe enganar pelo nome. O Hatef Kamatz não é a mistura do Shivá com o Kamatz, mas a mistura do Shivá com o Kamatz Hatuf. O Kamatz tem som de A. O Kamatz Hatuf tem som de O. Então, o Hatef Kamatz é a mistura do Shivá com o Kamatz Hatuf, que tem som de O. Então, a pronúncia do Hatef Kamatz é O. Tá bom? Vamos citar uma palavra que contenha que contém o Hatef Kamatz. Beleza, aqui está a palavra. A primeira letra é o Het, e o Het é uma das 4 guturais, uma das letras que não podem receber o Shivá simples. O Het necessariamente precisa receber o Shivá composto. Então, a forma do Shivá que o Het vai receber nesse caso é o Hatef Kamatz, né, que tem som de O. Debaixo do Het, nós temos o Hatef Kamatz. O Het é o R carioca, o R da palavra mar, da palavra amor. Ha, Re, Ri, Ro, Ru. E debaixo do Het nós temos o Hatef Kamatz, que tem som de O. Portanto, como nós lemos essa primeira sílaba, Ro. Ro. Depois nós temos o Dalet, que tem som de D. E debaixo do Dalet, o Kamatz, que tem som de A. Portanto, D mais A, dá. Depois nós temos um Shin, que tem som de X, seguido pelo Helikiud, que tem som de I, e o Mem Sofit, que tem som de M. X mais I mais M, Shim. Rodashim. Rodashim. Rodashim é o plural de Rodesh. Rodesh significa mês. Rodashim significa, portanto, meses. Meses. Tá? Vamos fazer a divisão silábica da palavra Rodashim. Rodashim se inicia com o Het, que é uma consoante. Depois aparece o Hatef Kamatz, que é uma vogal. Depois Dalet, consoante. Kamatz, vogal. Shin, consoante. Helikiud, vogal. Mem Sofit, consoante. Então a palavra tem 3 sílabas, as 2 primeiras são abertas e a última é fechada. Tá certo? Bom, meus irmãos, eu vou parar por aqui.
Eu creio que já passei muitas informações para vocês por hoje. E eu vou dar um conselho para vocês. Eu creio que a turma inteira já tem o livro Aprenda o Hebraico Bíblico, de Russell Fuller e Kyung-gun Choi. E eu recomendo aos irmãos que estudem as 3 primeiras sessões. As 3 primeiras sessões, os 3 primeiros capítulos do livro. Inclusive o capítulo que fala sobre o Shivá. Tentem fazer os exercícios, vejam se vocês conseguem. E se não conseguirem, por favor, me mandem uma mensagem para que eu possa ajudar vocês. Eu estou sempre à disposição de vocês para ajudá-los da melhor forma possível, sobretudo nessa época em que nós não estamos tendo aulas presenciais, tá bom? Na semana que vem, eu vou passar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem e me entregarem pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Deus os abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês e preserve cada um de vocês. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus permitir.